Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. O que você quer ser quando crescer? Já ouvimos muito essa pergunta, já ouvimos muito essa reflexão acerca de como será o nosso futuro, quais são as nossas escolhas, aonde nós queremos chegar. Você já parou um pouco para pensar nisto? Isso era uma pergunta comum que se fazia às crianças há alguns anos atrás. Era muito comum estimular na criança esse desejo bom de crescer, de ter a sua autonomia, de ter a sua realização, de ser autônomo nos seus propósitos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, ter satisfação de desenvolver um bom trabalho naquilo que se faz de melhor e naquilo que se deseja de fato. O que você quer ser quando crescer? Infelizmente, nós vemos que na sociedade moderna, este conceito foi modificado, e mesmo que a frase não está sendo tão utilizada mais, o conceito de vida, ele mudou para a cobiça, para a imitação. Hoje não se pergunta mais o que você quer ser quando crescer. Hoje o modelo é quem você quer ser quando crescer. E este modelo é um modelo muito ruim, porque todos nós somos criados por Deus como pessoas únicas. Não existe outro igual a você, ninguém é substituível. Você é uma pessoa única no universo, é único para Deus. Não haverá outro como você. E desta mesma forma, nós não temos como assumir aquilo que é do outro, a vida do outro, a personalidade, o caráter, o jeito de ser do outro. Nós só podemos nos aproximar, de fato, daquele que nos criou e se tornou a nossa imagem e semelhança para nos dar um parâmetro de vida, para que nós possamos compreender quais são as nossas qualidades, as nossas virtudes, quais são as nossas aptidões para o bem, para que nós desenvolvamos o melhor estilo de vida possível. Então, a pergunta que se fazia, o que você quer ser quando crescer, ela se transforma hoje para quem quer ser, quem você quer ser quando crescer, exatamente por uma perca de identidade. As pessoas estão observando ao outro como modelo de vida, observando o outro como objetivo, como parâmetro, e isto nós só podemos fazer com Jesus Cristo. Este é o nosso modelo de vida cristão. Nós temos que ter Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso amigo, aquele que caminha conosco e como nosso objetivo de vida, para que nós cheguemos à conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então, se alguém perguntar para mim hoje, quem você quer ser quando crescer? Eu vou responder, eu quero ser como Cristo. Eu quero que o parâmetro de Cristo viva em mim de tal forma que alguém, quando olhar para mim, possa identificar um cristão, porque não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Este é o objetivo de todo cristão. Este é o objetivo de todo aquele que busca integridade, que busca verdade, e dentro desta verdade busca a liberdade de ser quem você realmente é. Você não precisa se aprisionar num padrão social, você não precisa se aprisionar a um modelo de uma pessoa, né, também que tem os seus erros, tem as suas falhas, as suas dificuldades, assim como todos os seres humanos. Você não precisa se moldar a uma pessoa que você não é, a uma figura que você não vai ser de fato, porque Deus não te criou para isso. Deus não criou você para imitar a outro. Deus criou todos nós para que nós venhamos a imitar a Cristo, sejamos imitadores de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, também se refere à vida cristã desta forma.
ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós podemos buscar imitar uma pessoa, desde que aquilo que eu estou buscando, esta imitação, essa reprodução, seja o que Cristo colocou naquela pessoa, o parâmetro que ele já alcançou de Jesus. Porque desta forma, também eu não estou imitando a pessoa, eu estou buscando o padrão do modelo de Cristo que aquela pessoa já assumiu, e se é possível para uma pessoa assumir, é possível para mim também. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer, que ele não é exclusivo na imitação a Cristo, que isso está acessível a todas as pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade, mas todos são pessoas únicas diante de Deus. Todas são pessoas exclusivas diante de Deus, diante do mundo, diante do universo. Não há outro igual a você. Fisicamente, pode até ter alguém que seja sua semelhança, irmãos gêmeos, idênticos, né, que tem muita semelhança entre um e outro, e mesmo assim não tem muitas vezes o mesmo caráter, a mesma personalidade, o mesmo jeito de expressar emoções, o mesmo jeito de receber carinho. Pessoas são diferentes, por mais parecidas fisicamente que elas sejam, a sua essência de caráter e personalidade tem as suas diferenças e as suas exclusividades. É por isso que é possível perfeitamente reconhecer e distinguir uma pessoa da outra, por mais que elas se pareçam. Desta forma, volto a dizer que por mais que sejamos parecidos, Deus nos fez únicos neste mundo, Deus nos fez único ao universo. Eu acho muito bonito quando a Bíblia coloca que nós somos a menina dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus, a íris de Deus, né? Por que essa expressão, né? Menina dos olhos, assim como a digital, ele é um componente único em nossas vidas. Todo ser humano pode ser identificado exclusivamente pela sua digital e pela sua íris. Nós somos diferenciados uns dos outros, mas temos o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo padrão de vida cristã, e buscamos, na direção do Espírito Santo, viver conforme a palavra de Deus, buscando de fato quem nós somos, descobrindo o propósito de Deus para cada um de nós. Nós temos o texto de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 7, e eu estou lendo na versão A Mensagem, mas o texto bíblico nos diz assim: agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a obra que Ele deseja que executemos e faremos bem em realizar. A obra que Ele deseja que nós executemos e que faremos bem em realizar. Deus, ele nos preparou, ele nos criou para todas as coisas em todos os detalhes. Então, ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele nos deu domínio sobre a terra, nos deu domínio sobre os animais, sobre todo o restante da criação. O ser humano não tem domínio sobre outro ser humano, nem
nas questões conjugais, nas questões de casamento, um ser humano nunca tem domínio sobre outro ser humano, apesar de que muitas vezes, por corrupção do pecado, a pessoa tenta impor esse domínio, tenta controlar a vida do outro, tenta controlar os pensamentos do outro. E, voltando a dizer, que se eu permito que isso aconteça, se eu permito que alguém, ou de alguma forma, seja porque ele seja uma pessoa famosa, esteja na mídia social, esteja na televisão, seja como for, se essa pessoa me influenciar a ponto de eu perder a identidade e querer imitá-la, ele está exercendo um domínio errado sobre a minha vida. Eu tenho que ser livre em Cristo Jesus e buscar ser imitador apenas de Cristo. O que é ser imitador de Cristo? Cristo sabia qual era a sua posição, qual era a sua identidade, a sua missão, o seu jeito de ser. Ele não tinha como parâmetro nenhum outro ser humano dentro da sua humanidade. No período em que Cristo habitou na Terra por 33 anos, ele não colocou nenhum ser humano como parâmetro da sua vida. É claro que nós temos, em muitos casos, nós temos socialmente, nós temos também na mídia de várias maneiras, nós temos pessoas admiráveis, nós temos pessoas que nos ajudam a crescer, nos ajudam a compreender a vida, e essas pessoas devem ser observadas. Por quê? Não que eu deseje a vida delas ou que eu deseje imitá-las, mas é porque são instrumentos de Deus que nos ajudam a crescer e nos ajudam a nos encontrarmos, a nos conhecermos de fato segundo a criação de Deus. Você já se encontrou? Você sabe quem você é de fato na sua essência? Você sabe quais são os seus planos, os seus projetos para o futuro dentro da aptidão que Deus te deu? O que você faz de melhor? Quem você quer ser quando crescer? Né? O que você quer ser quando crescer? E quem você quer ser está dentro de você. O quem você deve querer ser quando crescer é aquilo que Deus criou e já implantou dentro de você. Então, ao se descobrir, você vai descobrir também quem você quer ser quando crescer. Você quer ser uma pessoa única, uma pessoa exclusiva, uma pessoa que tenha qualidades, que tenha aptidões, que possa ser também instrumento de Deus, estendendo a mão e ajudando outras pessoas, auxiliando outras pessoas a crescer, a conhecer mais da vida, a olhar para frente, a observar novos horizontes, observar aquilo que muitas vezes se perdeu pelas adversidades da vida, pelos conflitos, muitos planos, muitos projetos que foram deixados de lado, muito do eu que eu buscava construir e que hoje foi abandonado devido às adversidades, aos empecilhos dessa vida. Deus não quer que nós vivamos assim. Nós temos que observar, o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 14, que nós, desculpem, Romanos, capítulo 12, o versículo 1, ele fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos transformá-lo pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Não se conformar com este mundo é não se conformar, não tomar a forma daquilo que o mundo está tentando impor a você. Descubra quem você é dentro da criação de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Busque compreender a intencionalidade de Deus para você, a direção do Espírito Santo. Abre a sua mente, o seu coração e permita que o Espírito Santo te conduza como filho de Deus. E assim você vai alcançar a paz, a harmonia, você vai ter realizado os seus desejos, você vai viver e vai ter uma qualidade de vida, não apenas sobreviver neste mundo, mas você vai viver tendo qualidade de vida.
E para isso, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, permita que o seu parâmetro de vida seja o próprio Cristo na direção do Espírito Santo. Confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele, porque, como diz uma canção que é muito bonita, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é ganho. E não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Não pare de lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelos seus objetivos. Lembre-se que o viver é Cristo e o morrer daquilo que me prejudica, o morrer daquilo que me atrapalha, o morrer daquilo que quer impor a sua vontade sobre mim, né? Isto tem que morrer para viver o que Cristo tem preparado para mim. Então, viver para mim é Cristo, morrer para destas coisas más, para mim é ganho, e não há outra questão. Quando se é cristão, nunca se para de lutar. Não pare de lutar. Você em Cristo Jesus será mais que vencedor todos os dias da sua vida. Em Cristo Jesus, você vai se encontrar, vai descobrir quem você é. E em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo, a sua vitória está chegando cada vez mais próxima. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor nos conduza e nos ajude a ser segundo os teus propósitos. Que no Senhor nos dê a tua paz, que estejamos sensíveis à tua voz, que nós tenhamos descanso em teus braços e que tenhamos a certeza que somos cuidados pelo Senhor todos os dias. Eu oro em favor de todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.